Existe um debate na igreja há muitos séculos, inclusive isso foi objeto de concílio na história da igreja, como sobre a estrutura humana, né? Como é que o homem nós percebemos que o ser humano tem um aspecto físico e um aspecto espiritual, né? A mente é espiritual, né? A alma é espiritual. E fica um questionamento que surgiu já na doutrina, no debate da igreja. Esse homem, ele é corpo e alma, ou ele é corpo, alma e espírito? Há uma diferença. Não é difícil a gente estabelecer uma diferença entre corpo e alma, né? Mas uma diferença entre alma e espírito já é muito difícil de você identificar. E existem duas posições na igreja sobre isso, é importante entender. Uma é de que a alma e o espírito são sinônimos na Bíblia, né? A alma tem a parte espiritual do homem. O ser humano, ele tem uma parte espiritual, e essa parte espiritual é a alma. E existem outras correntes que sustentam que a alma, além da alma, o homem tem o seu espírito. A alma seria a tua vontade, as tuas emoções, teu intelecto. E o espírito seria a parte do ser humano que tem a capacidade de se conectar com Deus. Essa é a diferença que normalmente as pessoas fazem. O corpo como a parte física, a alma como o teu eu, né, teu ser, tuas emoções, teus sentimentos, tua inteligência, e o espírito como a dimensão do ser que se conecta com Deus. E existe uma outra corrente que entende que não há essa diferença entre alma e espírito. A alma realmente, eu sou uma coisa só espiritualmente, que é a minha alma, que a Bíblia usa como sinônimo de espírito para muitos. E na alma você teria uma faculdade que precisa ser despertada, que é a faculdade de se conectar com Deus. O espírito seria uma faculdade da própria alma, né? Esse debate se dá porque em alguns versos da Bíblia a impressão que se tem é que existe uma tricotomia, né? Três aspectos, três dimensões, três substâncias no homem, né? Como, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, verso 23 fala que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus. Aqui a Bíblia está nos dizendo, né, o apóstolo Paulo fala que todo espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível, dando a entender, dando a impressão de que existem três aspectos no ser humano, né? E em Hebreus 4:12 nós vemos também uma palavra que fala que a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essas são as duas passagens muito usadas pelas pessoas que defendem a tricotomia, né, os três aspectos do ser humano, corpo, alma e espírito, para defender a sua posição. Mas a outra corrente sustenta que não há uma diferença e que essas são apenas uma maneira de a Bíblia, como é que eu posso dizer, enfatizar a profundidade que a palavra de Deus afeta o meu ser interior, a minha alma. A minha alma ela é tão profundamente afetada pela palavra de Deus que ela consegue dividir o que é de Deus e que não é de Deus no meu espírito, na minha alma, no meu ser. Quando o apóstolo Paulo fala a divisão entre a alma e o espírito, faz uma divisão entre o que é puramente humano e o que é do espírito de Deus.
Seria essa divisão e não uma divisão da substância espiritual do ser humano. Eu estou colocando, você fala, mas aí eu fico confuso, bispo. É porque, às vezes, as coisas não são em preto e branco, simples de serem explicadas. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, a minha posição pessoal, né, a posição da maioria da igreja evangélica, da grande, mas principalmente das igrejas pentecostais, é que o ser humano é corpo, alma e espírito. A minha posição já é mais tradicional, que segue a posição das igrejas históricas, como as igrejas presbiterianas, a igreja batista, que o ser humano tem uma parte física e uma parte espiritual, que às vezes a Bíblia chama de alma, que às vezes a Bíblia chama de espírito. Nós temos também textos que dão a entender isso, como, por exemplo, Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quer dizer, o que Maria está falando quando ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador? O meu ser interior, todo o meu ser se alegra em Deus. Em Mateus 10, 28, Jesus fala, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Aqui Jesus não fala no espírito, ele fala na alma como a minha parte espiritual, né? Em Deuteronômio 4, 29, a Bíblia fala, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aqui a Bíblia fala do coração, da alma, não fala do espírito, né? É porque para a Bíblia, pelo menos nessa concepção mais tradicional, que é a minha, corpo e alma são a mesma coisa, mas a alma tem uma faculdade mais profunda de se conectar com Deus, que nós podemos chamar da faculdade do Espírito, né? Diz Mateus 16, 26, Jesus também, de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Né? E Jesus, quando fala no maior mandamento, em Mateus 22, 37, ele fala, respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não fala aqui do seu espírito. E nós vemos o que é importante. Vamos fazer um resumo. A minha posição é essa, a tua posição pode ser diferente da minha, mas o importante é que nós temos um aspecto material, físico, e um aspecto espiritual que pode se conectar com Deus, que eu creio que é a nossa alma. Nossa alma tem uma faculdade que precisa ser despertada, que é a faculdade de tocar em Deus, de transcender o físico, de transcender esse mundo visível e penetrar na esfera da glória de Deus pela conexão do Espírito Santo. Pense e creia e não se esqueça que na próxima semana nós estaremos respondendo a mais um questionamento feito por você. Deus te abençoe. Até lá.